Boa noite. A diretora do Hospital Regional Tarcísio Maia, Herbênia Ferreira, é a nossa entrevistada de hoje. E a polêmica da transferência do curso de arquitetura da UFESA de Pau dos Ferros para Mossoró. O cenário político está no ar. E vamos lá para mais uma semana. Nossa semana começando. Espero que você tenha aproveitado o seu final de semana com cuidado, com responsabilidade, porque a pandemia ainda não acabou. Espero que você, se está aí na lista das pessoas que já podem tomar a terceira dose, a dose de reforço, tenha aproveitado esse final de semana. Segunda dose também. Você que está com segunda dose aí já no calendário para tomar, tenha ido no final de semana, para agora ficar mais tranquilo ainda em relação a pandemia. Nosso programa de hoje vamos falar sobre saúde pública. O Hospital Regional Tarcísio Maia teve neste final de semana denúncias do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte e a gente vai conversar sobre este assunto com a diretora da unidade hospitalar, Herbênia Ferreira. Você já viu, Vanúvio Prachedes está de volta aqui no estúdio com a gente e tomou dose de vacina. Tomou segunda dose, né, Vanúvio? Isso mesmo, Carol. Boa noite. É um jovem. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos de volta aqui no cenário político TCM, depois aí, Carol, de alguns dias afastados aí por conta de gripe, né, Carol? Uma gripezinha de verdade. De verdade, uma gripezinha de leve, né? E aí, Carol, inclusive com a necessidade de fazer teste Covid, né, fui até lá a UPA do BH, onde o diretor, o João, nos recebeu muito bem, junto com toda a equipe lá da unidade de pronto atendimento. Fiz o teste, deu negativo no sábado mesmo tomei minha D2 e aqui já estou de volta, recuperado, já com força total para levar informação para você que está em casa acompanhando o nosso cenário político. Então, vamos lá, Carol, o cenário político hoje com muitas informações. Pois é, que bom então, Vanúvio, que você está de volta, sem maiores problemas, só uma gripezinha, a gripezinha de verdade, não é a gripezinha que o presidente disse ali no início da pandemia, em março do ano passado, enfim. Redes sociais para você participar, pode conversar com a gente sobre a situação do Hospital Tarcísio Maia, mas também pode falar sobre qualquer outro assunto. Envie para a gente sua participação. Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, também o WhatsApp 88028979 e o nosso Instagram é @CenárioPolíticoTCM. Facinho de você participar aqui com a gente. Para a gente iniciar aqui o nosso programa de hoje, Carol, a denúncia foi feita nas redes sociais do presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, o Geraldo Ferreira. Segundo ele, o Hospital Tarcísio Maia aqui em Mossoró não respeita a privacidade e a dignidade dos pacientes. Através desta imagem, ele publicou um texto em que denuncia o tomógrafo quebrado, a ocorrência de rompimento de pontos de uma cirurgia abdominal pelo uso do fio incorreto, problemas de abastecimento e salários atrasados dos terceirizados da limpeza, dos maqueiros e da nutrição. Sobre este assunto, a gente conversa com a diretora da unidade hospitalar, Herbênia Ferreira, Carol. Pois é, Herbênia já está aqui com a gente. Boa noite, muito obrigada por vir falar com a gente, Herbênia, no meio dessa polêmica que surgiu aí de ontem para hoje nas redes sociais. Afinal, o que é que tem de verdade nesse texto do Sindicato dos Médicos em relação a esta situação do Hospital Tarcísio Maia? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite aos telespectadores da TCM. Um fato que me estranhou foi o seguinte: nós não fomos formalmente informados pelo sindicato, né, dessa visita, nós não fomos procurados. Eu recebi uma ligação já próximo das 10 horas de um médico dizendo que o pessoal ia lá, mas infelizmente eu nem pude estar para recebê-los porque eu não estava no momento na cidade. E outra coisa que eu achei assim estranho, que ele fala que o hospital não respeita a privacidade, e, no entanto, ele expôs esses pacientes, né? Achei um tanto quanto incoerente. Até porque o ano passado, em 2020, em plena pandemia, nós recebemos a visita do Sindicato dos Médicos,
que inclusive eles vieram trazer um computador de doação para o hospital, né? Então, assim, a gente ficou surpreendidos realmente com a atitude de coisas que poderiam ter sido conversados conosco, com o próprio ter procurado a própria Secretaria de Saúde do Estado, né? Não foi feito isso e tudo foi feito pelas redes sociais, né? Com relação à questão que ele coloca do tomógrafo, tem algumas informações distorcidas, né? Realmente nós estávamos com o tomógrafo parados, né? Desde o dia 20 de setembro, que apresentou um problema na ampola do tubo, né? O tomógrafo, ele é de uma empresa, foi comprado a uma empresa que é exclusiva, que é a Siemens, só eles têm a ampola, então custa em torno de 560 mil. E aí a gente teve que fazer todo um processo, tramitar esse processo, passar pelos órgãos de controle, a PGE, depois... 560 mil? Uma ampola do tomógrafo, né? Nós temos uma demanda altíssima de tomografia, é o único tomógrafo aqui da região, né? Que atende a urgência e emergência. Então, nós fazemos em torno de 900 a 1.000 tomografias mês. E aí, o tempo de vida útil de uma ampola é em torno de 2 anos, 2 anos e meio, a depender da utilização, né? Como nós temos um uso alto, né, uma alta demanda, essa ampola se exauriu e nós precisamos adquirir uma nova ampola. E aí, o que é que foi feito? Nesse período que o processo está tramitando, quer dizer, já encerrou porque sexta-feira finalizou, já recebemos o empenho. A empresa hoje, inclusive, passou o dia no hospital, fazendo a manutenção, vai trocar a peça. Acredito que de manhã, eles concluam e o equipamento volte a operar. Mas nesse período, né, os pacientes estavam indo fazer as tomografias de urgência e emergência, os pacientes que davam entrada ao PS, na Liga. Foi feita uma pactuação com a Liga. Inclusive, de lá para cá, nós fizemos em torno de quase 300 tomografias, né? Então, aquelas tomografias de urgência, sobretudo da neuro, os pacientes estavam sendo deslocados para a Liga. Em alguns momentos, o paciente demorava um pouco para ir. Por quê? Porque precisava ser estabilizado o quadro até que esse paciente tivesse condição de ser levado até a Liga, né? Então, a informação que ele deu que tinha 2, 3 dias que pacientes estavam aguardando, realmente não procedia, né? Uma outra coisa que foi colocado, a questão da linha, sim, também. A gente não recebeu nada disso formalizado por escrito. Quem foi esse paciente? É uma informação que alguém diz, né? Tanto é que ele não cita quem foi o médico, qual paciente, quando isso aconteceu. Que eu acho que uma informação desse nível, ela precisa ser fundamentada e precisa ser levada à direção. Olha, no dia tal, o paciente tal, que fez um procedimento cirúrgico para o doutor fulano, a cirurgia dele abriu por falta do fio, esse ou aquele, né? Como uma outra denúncia que foi feita, inclusive por um funcionário do hospital, que é ligado ao Sim de Saúde, João Moraes, colocou que estava havendo procedimentos cirúrgicos dentro do hospital, sem anestesia. E aí a gente perguntou, onde? Quem? Cadê o paciente? Quem foi o médico que fez? Né? Para a gente poder abrir uma sindicância, inclusive. Eu chamei a coordenadora da UTI, ela disse, bem, isso não procede, porque qualquer procedimento cirúrgico que for ser feito aqui, se não tiver como fazer a anestesia aqui dentro, esse paciente é transferido para o centro cirúrgico, para que seja feito lá. Então, assim, são muitas vezes informações que as pessoas jogam, mas que não trazem a fundamentação e a comprovação do que está se dizendo, né?
E a direção está sempre pronta a ouvir, a saber desses dados, que eu, inclusive, liguei para o funcionário, tentei falar com ele, pedi, ele disse, não, foi um relato que eu escutei. Eu disse, sim, mas quem foi que disse esse relato? Quem foi esse paciente? Quem foi o médico que fez esse procedimento sem anestesia? Aí quer dizer, não, né? E não ligou mais, eu deixei recado, ele é funcionário da lavanderia, para vir conversar, não veio. Então, assim, muitas vezes as coisas são jogadas nas redes sociais antes de procurar a quem deveria ser procurado, né? No caso, o Sindicato dos Médicos tem acesso irrestrito à direção do hospital, assim como tem acesso irrestrito à secretaria, ao secretário. Poderia ter procurado, né, para fazer essas perguntas, para fazer esses questionamentos, para se inteirar de toda a situação, né, porque realmente é muito importante esse tipo de atitude, do que a gente jogar, tipo, sem procurar saber realmente o que está de fato acontecendo. Vamos fazer uma parada, um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com a diretora do Hospital Tarcísio Maia, Herbênia Ferreira. Daqui a pouquinho.